Opa, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar para você que está assistindo esse vídeo tudo que você precisa saber sobre autocustódia de Bitcoin, porque não adianta você comprar Bitcoin lá na BIP, comprar Bitcoin lá na Binance e não saber como guardar esses Bitcoins, né? Não ter esse domínio sobre as suas duas palavras e ficar totalmente ABC de uma instituição. Provavelmente responde ao governo brasileiro dos Estados Unidos para ter os seus Bitcoins, para ter a sua fortuna, né? É, enfim, para ter a sua fortuna, né? Então, vamos de um passo de cada vez. Eu pressuponho que você já viu meu vídeo anterior, um segredo sujo sobre o Bitcoin. Lá eu explico porque o Bitcoin ele é uma reserva de valor, tá? E não uma moeda para ficar trocando no dia a dia. Ao menos o Bitcoin on-chain, né? O Bitcoin na rede mainnet do Bitcoin. Eu pressuponho também que você já saiba mais ou menos o que é rede on-chain, rede Lightning, rede Liquid. Eu não vou explicar nesse vídeo. Esse vídeo também não é para gente que está iniciando agora no mundo do Bitcoin. Se você não sabe o que é, se você não sabe nem como comprar, se você não sabe o que é uma corretora, se você não sabe nada disso, esse vídeo não é para você porque você vai se confundir com alguns termos que eu vou usar, tá? Então, pressuponho que você já tenha assistido aquele vídeo e tenha uma noção básica, mais ou menos, sobre o que é Bitcoin. Eu pressuponho que você já saiba como adquirir os seus Bitcoins, tá? Agora eu vou ensinar você a custodiar, ou seja, a guardar eles de maneira segura para não ficar dependendo de corretora, tá bem? Primeiro a gente tem que saber como são armazenados os Bitcoins, tá? Já vou avisando que esse vídeo vai ser um pouco longo, não sei quantos minutos vai dar, mas provavelmente mais do que o vídeo anterior. Vamos lá. Bitcoins eles são armazenados na blockchain, todo mundo sabe disso, né? Em endereços públicos, que são aqui os IDs da sua carteira, né? Na blockchain, sendo que eles só podem ser acessados por uma chave privada. Você que só tem Bitcoin em corretora provavelmente não sabe disso, mas a sua corretora de Bitcoin, ela tem as chaves que acessam a carteira dos Bitcoins que você tem nela, entendeu? Então, o Bitcoin não é seu, né? Tem aquela frase em inglês, o not your keys, not your coins, que se não são suas chaves, não são suas moedas. Se você não tem as 12 palavras, e só você tem essas 12 palavras que acessam a sua carteira Bitcoin, as moedas não são suas. Podem estar com outra pessoa que está dizendo que é sua, mas na verdade não é. O Bitcoin ele só é realmente seu quando você passa para uma carteira que você tem total domínio sobre, tá? Essas chaves privadas geralmente são 12 palavras em inglês, seguindo o padrão BIP 39. BIP significa Bitcoin Improvement Proposal, né? E é uma lista de 2048 palavras, onde cada palavra é atribuída a um número, né? De 1 a 2048. E serve para ajudar a memorizar essas coisas direito, porque ia ficar muito, muito difícil, fica muito imprático ficar memorizando um monte de número para saber qual é a sua seed de Bitcoin, tá? Normalmente seria dividido em 12, 18 ou 24 palavras. Aqui eu coloquei um exemplo. Eu criei uma carteira Bitcoin que você pode acessar agora, obviamente vai estar vazia, né? Mas se você jogar essas 12 palavras aqui em qualquer aplicativo de carteira de Bitcoin, você vai poder acessar essa carteira. Obviamente você não vai querer usar essa carteira para você, porque todo mundo que tá vendo esse vídeo agora tem acesso a ela. Mas com essas 12 palavras, você pode recuperar os seus ativos, tá? Se você tem essas 12 palavras para sua carteira de Bitcoin, você pode recuperar os seus ativos. Lembre-se que, se qualquer outra pessoa tiver essas 12 palavras com sua carteira de Bitcoin, ela também pode recuperar os seus ativos, ela tem acesso aos seus ativos, tá bom? Então, tenha isso em mente. Eh, e essas 12 palavras, né, que estão aqui, correspondem a esses 12 números, né? Que, como eu citei aqui, são da lista do BIP 39. Ó, se eu abrir aqui, isso aqui é a página do GitHub do BIP 39, tá? Se eu abrir aqui o BIP 39, você vai perceber que tem um monte de palavras. A primeira palavra sendo abandon e a última palavra sendo zoo. E, por exemplo, tube, aqui a primeira palavra é a palavra 18.073. Ou seja, se a gente vir aqui na lista da BIP 39 e procurar pela palavra 18.073, olha só, vai estar aqui tube, né? E isso é válido para todas as palavras aqui, ó. Órfã é a palavra 12.055. Se a gente vem aqui na lista de 89, for achar a palavra órfã, ela tá lá, 12.055 aqui, órfã, tá? Então, cada palavra remete a um número. Por que que são palavras em inglês? Não necessariamente precisam ser palavras em inglês. Existe a BIP 39 em português, em chinês e em francês, parece, e outras línguas, se eu não me engano, mas normalmente as pessoas usam em inglês. Isso foi criado, novamente, esse Bitcoin Improvement Proposal foi criado porque ia ser um saco ficar
tendo que memorizar um monte de número, tá? Para saber qual é a nossa carteira, para poder recuperar nossos ativos. Então foi criado esse Improvement Proposal aqui, que essa lista de palavras que são escolhidas randomicamente, essas palavras aqui, a partir de um protocolo, e essas duas palavras geram uma carteira, tá? Fica o questionamento se a BIP39 é segura, né? Se essas duas palavras da BIP39 é segura. E aqui tem um pequeno gráfico de quantas combinações possíveis de palavras existe na BIP39 a partir de quantas palavras você usa comparado aos átomos no universo observável, tá? Então, por exemplo, aqui, obviamente, se você usa só uma palavra, como tem 2048 palavras, só tem 2048 combinações diferentes, mas a partir do momento que você usa 12, já começa a ficar um número ridículo de grande, né? E se você usa 24 palavras, tem mais combinações de palavras possíveis na BIP39 do que átomos no universo observável, tá? Então é uma coisa a se levar em consideração. Sabendo agora o que é a BIP39, como são armazenados esses bitcoins, né? Eles são armazenados de forma pública, mas só podem ser acessados por uma chave privada, né? A chave pública sendo o seu ID da sua carteira de Bitcoin e a chave privada sendo essas 12 palavras, né? Essas duas palavras são a coisa mais importante, são a coisa que vai dar acesso aos seus bitcoins, né? Ou seja, sendo as coisas que mais devem ser mantidas seguras, 12, 24, 18, seja lá quantos você quiser fazer, eh, tendo isso entendido, sabendo qual é o motivo dessas palavras existirem, a gente vai partir para como gerar essas palavras, tá? Como criar a minha carteira da forma mais segura. E para isso a gente vai ter que seguir alguns requisitos, tá? Primeiro, tem que ser uma cold mais hard wallet. Depois, as chaves têm que ser geradas de maneira offline por entropia mecânica. Eu vou explicar o que são essas três coisas aqui, tá? Uma cold wallet é o contrário de uma hot wallet. A explicação maior tá aqui, mas basicamente, uma cold wallet é uma carteira que nunca se conecta à internet, né? Que ela é criada e nunca é conectada à internet, o que torna muito difícil, muito mais difícil fazer movimentações. A gente tem que fazer movimentação por uma coisa chamada airgap, porém torna muito mais seguro, porque se algo não está conectado à internet, é muito menos propício, se algo nunca foi conectado à internet, na verdade, é muito menos propício a hacker ter acesso. E a hot wallet, que é muito mais fácil de fazer transação, porém é uma superfície de ataque muito mais vulnerável porque ela está sempre conectada à internet ou se conecta momentaneamente vez ou outra à internet. E uma hard quanto uma soft wallet, né, são só encurtadores de hardware wallet e software wallet. A hardware wallet, ela é uma carteira que ela fica num dispositivo dedicado só para ela, que só liga, né, só conecta quando normalmente só quando precisa assinar uma transação por airgap, que eu já vou explicar o que é isso daí de airgap. E seguindo o mesmo exemplo de antes, uma software wallet, né, instalado num computador do dia a dia, que não é em um dispositivo dedicado só para ela, facilita muito transferência, né? Uma Blue Wallet, uma Exodus, e esse tipo de carteira facilita muito transferência. Porém, uma hard wallet é infinitamente mais segura. E o que é que eu quero dizer aqui com chaves offline? As 12 palavrinhas lá da BIP39, elas têm que ser geradas de alguma forma, né? E como o Bitcoin ele é somente um protocolo, em suma, só um cálculo matemático, existem programas, por exemplo, esse programa aqui do Ian Coleman, né? Que é um programa gerador de chave de Bitcoin, né? Se eu clicar aqui, colocar para 12 palavras, eu posso gerar 12 palavras aqui, né? Acabei de gerar uma carteira de Bitcoin que se você quiser pegar essas duas palavras aqui, o link QR Code que está aparecendo na minha tela, você pode acessar, né, essa carteira de Bitcoin, que obviamente todo mundo agora consegue acessar. Mas por ser só um cálculo, o protocolo Bitcoin ele é só um cálculo, você consegue gerar essas duas palavras, ou seja, achar, entre aspas, a sua carteira, sem sequer se conectar à internet, usando só uma coisa chamada entropia, né? Que seja ela entropia digital ou entropia mecânica, que eu já vou explicar o que é. Mas você gera um número aleatório, gera uma randomicidade ali, e a partir dessa randomicidade você consegue achar a sua carteira Bitcoin, entendeu? Fazendo só um cálculo matemático. Ou seja, você não precisa de internet para poder gerar a sua carteira Bitcoin. Em teoria, você pode até pegar uma folha de papel, baixar você pode imprimir as fórmulas que você precisa fazer matematicamente e ir fazendo a punho, né? Essas fórmulas, obviamente, isso levaria um tempo do caramba. Então a gente usa de programas, mas esses programas, obviamente, a gente baixa para um computador, não conecta esse dispositivo à internet, né? Como tá aqui nas chaves offline. A gente baixa em um sistema operacional de código aberto, certo? Um sistema de código aberto aqui, que nem eu escrevi, armazenadas, e elas têm que ser armazenadas em um lugar físico, tá? Não pode anotar, mandar pro Google Drive, tirar print, nada disso, né? Você tem que pegar essas palavras em um sistema de código aberto,
e anotar elas em lugar físico. Um bom exemplo disso é usando o famoso Tails OS, né, que é um sistema operacional em Linux, que é especializado para ficar em pendrives, e esse sistema operacional, a característica dele é que toda vez que você desliga, né, por ele rodar na memória RAM do computador, toda vez que você desliga, ele esquece de tudo que você fez, tá? Então você pode usar o Tails OS em um pendrive conectado num dispositivo sem internet, e logo após anotar sua seed, você pode, por precaução, formatar o pendrive, ou se você for extremamente paranoico, você pode só quebrar o pendrive, que as suas seed vão estar salvas, você não precisa mais daquele pendrive, tá? Eu falei sobre entropia, e a entropia, como eu escrevi aqui, é um conceito da termodinâmica que mede o grau de desordem das partículas de um sistema físico. No caso da nossa carteira de Bitcoin, ele vai medir o grau de desordem da randomicidade da nossa seed Bitcoin, tá? Então, o que é que eu escrevi aqui? Os computadores, na verdade, eles não são capazes de produzir a aleatoriedade verdadeira. A aleatoriedade é pseudo-aleatoriedade que os computadores são capaz de produzir, que é bom o suficiente para a maioria dos casos, mas para o caso do Bitcoin, se a gente está querendo ser o máximo de paranoico possível, computadores quânticos podem quebrar esse algoritmo que gera randomicidade nos computadores e acabar descobrindo a seed basicamente de todo mundo que girou carteira Bitcoin sem usar entropia mecânica, entendeu? Então, o que é entropia mecânica? Entropia mecânica é quando você usa algo externo, algo do mundo real, para gerar uma aleatoriedade verdadeira. Por exemplo, aqui na ferramenta do Ian Coleman, você pode, se você clicar aqui, ó, em Show Entropy Details, você pode você mesmo colocar sua entropia. Você pode colocar entropia binária, que é o que? Você pega uma moeda e fica jogando várias vezes e você atribui 0 a cara, uma coroa e fica jogando várias vezes. Você pode colocar uma entropia de dado, você ficar jogando um dado, né? E colocar os números que vão dando nesse dado. Você pode colocar uma entropia de cartas, né? Você embaralha a carta e fica tirando as cartas e vê quais cartas saíram, fazendo assim você ter uma aleatoriedade verdadeira, né, que não segue nenhum algoritmo na sua chave Bitcoin, tornando ela assim, em teoria, muito mais segura. Bom, agora que você já sabe como criar a sua carteira de Bitcoin da forma mais segura, e não se preocupe, eu não ensinei isso nesse vídeo agora propositalmente, tá? Eu vou ensinar isso depois, inclusive o que é AirGap, no próximo vídeo que não deve demorar muito para sair, tá? Vai ser um vídeo tutorial, eu vou pegar na tua mão, vou ensinar como se faz cada coisa meu carteira de Bitcoin. Eu vou baixar o Tails, né, num pendrive, vou gerar as duas palavras, vou mostrar tudo para você, tá? Então, não se preocupe se você não entendeu na prática como é que isso daqui funciona, porque eu realmente só estou explicando na teoria, tá? Isso aqui é a preparação para um próximo vídeo meu. Bom, tendo entendido como criar sua carteira de Bitcoin da forma mais segura, agora a gente vai ter que imaginar como que a gente vai armazenar essas palavras, tá? E a gente tem duas grandes alternativas para isso, com algumas subdivisões. Primeiro, a mais fácil e prática, né? Que é anotar em um papel, né? Você pegar as duas palavras que, sei lá, sua ferramenta do Ian Coleman gerou e anotar no papelzinho, né? Que nem esse cara aqui fez. Anotou as duas palavras no papelzinho. O bom disso é que é simples, fácil e rápido. O mal disso é que se sua casa alagar ou pegar fogo, já era, né? Sua seed, se você não anotou em nenhum outro lugar, você perdeu. E se você não lembra mais, você perdeu acesso totalmente aos seus ativos, tá? Então, é bom você ter isso como algo temporário, tá? Se você quer manter Bitcoin guardado a longo prazo, você não vai anotar isso no folhinho de papel. Porque se acontecer qualquer coisa, se a tua casa pega fogo, se o papel deteriorar, se o papel arribar sem querer, se tiver anotado no caderno, você achar que é um caderno qualquer e jogar, você perdeu acesso aos seus Bitcoins se você não lembrar das palavras, tá? Outra ideia que você pode ter é anotar em metal, né? Isso é o que o pessoal chama de metal wallet, né? O steel wallet, ou seja lá como você prefere chamar. É você pegar eh, essas palavras, né? Pegar um daqueles kit de punção, de chapeiro, de ferreiro, sei lá como é que chama, quem é que usa aquilo, né? Mas são aquelas letras que você pega um martelo e sai martelando em cima do metal, e você ir martelando, né, em cima do metal, as 12, 18, 24 palavras da sua carteira. Isso torna ela a prova de alagamento, por exemplo, a prova de fogo, se for um bom metal, né? A prova até de bala, se for um metal muito, muito bem testado, né? E vai fazer durar muito mais. O problema é que se qualquer pessoa pegar, né, essa chapa de metal, ela consegue ver
que são algumas palavras, se ela conectar uma coisa a outra, ela vai saber que isso é uma chave de Bitcoin, né? Mas aí que vem o pulo do gato. Você pode codificar a sua chave de Bitcoin, tá? Numa coisa chamada padrão 1248. O que é isso? Todas as palavras da nossa listinha, né? O BIP39 tem seus números, né? Cada palavra é associada a um número e cada algarismo desse número é sempre uma soma de, no máximo, 3 algarismos entre 1, 2, 4 e 8. Por isso o nome padrão 1248. Isso fica fácil de entender comigo fazendo aqui, né? Então, é o seguinte. O padrão 1248, geralmente ele é utilizado para quê? As pessoas pegam uma chapa de metal, colocam uma película em cima, né? Pegam algum objeto pontiagudo e um martelo, e essa película, ela tem isso daqui inscrito nela, ó. Ela tem esse número, certo? Seguido de vários numerozinhos, né? E se você perceber, esses numerozinhos, né? Sempre começa com 1, 2 e depois fica 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Cada quadrante desse 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8 representa um dos 4 possíveis algarismos de uma palavra de uma seed Bitcoin, entendeu? E esse 1, 2 é porque o primeiro número, né, o primeiro algarismo só pode ser 1 ou 2, até porque são 2.048 palavras somente. Então, na prática, colocando essa teoria aqui que eu coloquei a vocês, que esses algarismos sempre são a soma entre 1, 2, 4 e 8, usando no máximo 3 algarismos para efetuar essa soma, seria o seguinte, né? Pegando aquela primeira carteira que a gente criou aqui, a gente vê que, por exemplo, Tube, ele é o número 18.073, né? Então, como é que a gente anotaria esse 18.073 aqui no negócio de metal, né? A gente, primeiramente, martelaria o 1, né? O 1, que é o 18.073. Eu costumo fazer de trás para frente, né? Então, vou fazer de trás para frente. A gente vai primeiro martelar o 3. O 3 é a soma do 1 com o 2. Então, a gente martela o 1 e o 2, tá? Depois, a gente vai ter que martelar o 7, né? E o 7, ele é o 4 mais 1 mais 2. A gente vai martela o 7. Depois, a gente vai ter que martelar o 8. O 8 já tá aqui. É só a gente martelar aqui o 8. E depois o 1, né? Que é o mais fácil de todos, que a gente só martela aqui o 1. Pronto. A gente anotou, entre aspas, a palavra tube. Por quê? Porque se eu arrancar essa película aqui e tiver os furinhos nesse padrão, e eu souber que o padrão 1248 sempre é assim, sempre é 1, 2, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, né? A milhar, a centena, a dezena e a unidade, né? Que vai ser a ordem dos números aqui. Só com a chapa de metal vendo assim por cima, eu consigo saber o número da palavra. Consequentemente, sabendo o número da palavra, é só eu abrir a lista da BIP39 e associar o número à palavra, entendeu? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, uma palavra, uma lista de palavras, inclusive, né? Só com a chapa de metal furada. Para pessoas que não sabem desse padrão, isso vai parecer só uma chapa de metal furada, sem valor algum, né? Obviamente que se alguém for roubar você e souber disso daí, ela vai conseguir decifrar. Isso aí não é para você sair por aí mostrando para todo mundo, né? Mas é algo para dar uma camadinha a mais de segurança, né? E para não ficar tão óbvio, né? Que são 12, 24 ou 18 palavras anotadas num lugar, certo? Para comprar essa chapa de metal, acho que no Brasil vende uma chamada de StackBit. Não comprei, não sei se é boa, nunca testei, tá? Mas eu acho, não vou deixar link, você pesquisa aí. O nome é StackBit 1248, é 2048, alguma coisa assim. E basicamente eu dei o resumo dos resumos aqui sobre autocustódia. Ainda tem bastante coisa que você pode aprender, tá? Eu vou ao longo do canal soltando vídeos aqui explicando mais coisas, explicando redes, o que é rede Liquid, o que é on-chain, o que é rede Lightning, por que que você tem que guardar seus bitcoins na on-chain e não em nenhuma dessas outras redes, etc e tal. Eu vou explicar o que é air gap, né? E todas essas outras coisas. O próximo vídeo, por exemplo, como eu falei, eu vou criar uma carteira de Bitcoin do zero e armazenar ela num lugar físico, tá? Eu vou criar uma carteira de Bitcoin do zero e armazenar ela em um lugar físico, tá? Então, basicamente o vídeo é esse. Eu acho que ficou grande, mas não acho que ficou imenso, não. Mas basicamente, qualquer dúvida, reassiste esse vídeo, manda aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá? Eu vou tentar deixar essa planilha aqui
esse mapa de ideias do Obsidian disponível aqui na descrição, tá certo? Considero doar pro canal se você apoia o meu projeto. Eu tô passando um conhecimento muito profundo aqui de graça pra você, tentando fazer com a melhor didática possível. Então, se você apoia o meu estilo de conteúdo, o meu estilo de gravação, considere doar aqui pro canal. Os endereços estão aí na descrição, tá certo? Fique com Deus, até a próxima.